Então, pessoas, prestem bastante atenção, abram seus blocos de anotação, abra o seu arquivo de texto, pega papel e caneta, porque vem conteúdo de primeira. Só para vocês terem uma ideia, essa palestra que eu preparei para vocês é exatamente o que eu faço quando eu estou em consultoria. Então, por exemplo, se você me contrata uma consultoria para que eu vá até que eu pegue a sua conta e transforme a sua conta no sentido de aplicar inteligência e fazer você escalar os resultados, é exatamente o que eu vou ensinar para vocês. A diferença é que no cliente eu faço e aqui eu vou ensinar para que você faça na sua conta, beleza? Então, vamos embora. Deixa eu compartilhar meu slide com vocês. A partir de agora, sejam todos muito bem-vindos à palestra Como Criar uma Máquina de Tráfego e Conversão. De cara, eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que uma das maiores dificuldades, uma das coisas que eu mais recebo via comentários nos meus vídeos no canal? Por que o seu anúncio recebe cliques, mas esses cliques não se transformam em vendas? Aquela clássica situação: poxa, Adriano, minha taxa de clique está ótima, eu estou vendo ali 10, 15% de CTR, eu sei que as pessoas estão clicando no anúncio, mas elas não compram. Segunda pergunta: por que relato de muitos alunos também? Por que você sente que mesmo definindo as melhores palavras-chave, os seus anúncios não convertem? Inclusive, é muito sobre isso que a gente vai falar hoje. Você tem a certeza, você fez a sua análise, você pensou, é essa a palavra-chave. Eu sei que se o meu cliente pesquisar por isso aqui, cara, ele tem toda a chance do mundo de comprar. Mas isso não acontece. E terceira pergunta: porque mesmo com tantas métricas, você não faz ideia do que fazer para melhorar suas campanhas? É impressionante os relatos que eu recebo do tipo: Adriano, eu vejo minha campanha, tem um monte de informação lá, mas eu não sei o que fazer. E eu pergunto: mas a sua campanha está indo bem? Tá, como é que você sabe? Não sei. Então, pera, como é que você falou que sabe? Então, existe um universo de métricas dentro do Google Ads e você não precisa entender todas. Você precisa saber quais você precisa entender e como você olha para tomar decisões. Porque uma pessoa que cria anúncios, ela precisa saber duas grandes coisas: em que momento ela para uma campanha e em que momento ela segue com uma campanha. E para muitos, isso é um grande desafio. Só que eu vejo isso de uma forma bem interessante. Por isso que eu quero dar os parabéns para todos que estão online aqui. Essa é uma palestra que eu preparei com muito carinho, é fruto de anos e anos e anos de experiência como professor, como consultor, administrando campanhas, e graças a todo esse conhecimento, eu trouxe essa palestra para vocês. Então, quem está aqui, pode ter certeza que vocês vão sair com conhecimento bem diferenciado em relação à grande maioria, que ainda está pensando que é só a palavra-chave. Então, para todos vocês, vocês têm a minha admiração. Parabéns, porque eu tenho certeza que depois dessa palestra, vocês vão mudar o jeito que vocês pensavam sobre como definir ou só definir palavra-chave. Então, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Eu vou falar sobre os problemas que vocês mais enfrentam criando campanhas e como essa palestra vai ajudar vocês a resolverem. Primeiro grande problema: você não consegue transformar cliques em vendas. Clássico problema de quem está começando ou às vezes até já tem um tempo em campanhas Google Ads. Segundo, é muito difícil vender pela internet ou vender e ter lucro. Existe uma leva de pessoas que consegue vender, existe uma leva de pessoas que ainda não conseguem vender, mas ainda existem pessoas que vendem, mas falam: putz, Adriano, ou eu estou tendo um pouco lucro, ou eu estou ali num limite que está perigoso investir no Google Ads. Não entende métricas e principalmente quando funciona ou quando não funciona, não sabe o que fazer. É tão perigoso quanto, porque se você não sabe o que está funcionando, você não consegue replicar isso para outra campanha. É mais fácil, claro, saber que não está funcionando. Tipo, você investe 1.000, não entra dinheiro nenhum. Mas às vezes está funcionando e você não sabe o que ou por que está funcionando. Então, você não tem a inteligência de replicar aquilo ali para outras campanhas. Não consegue criar anúncios que vendem, não consegue brigar com concorrentes na internet. Acho que essas são uma das coisas que eu mais recebo: Adriano, meu concorrente está sempre ganhando, meu concorrente está sempre em primeiro, ou está sempre em primeiro e segundo, eu estou lá em terceiro, quarto. Não consegue otimizar os anúncios. Tem muita gente, muitos que estão aqui nessa palestra, que ainda lidam com CPC manual. Você imagina o trabalho que dá você ficar ali diariamente administrando lances de primeira página.
Hora você tem que aumentar, hora você tem que diminuir. Isso consome tempo e dá a sensação de que você nunca vai ter o poder de escalar seus resultados. Outro grande problema que vocês passam é não conseguir entender como o cliente pesquisa e compra pela internet. Poxa, Adriano, eu defini a palavra-chave é essa, não tem como não ser, mas as pessoas não encontram meu anúncio ou não compram de mim. E para resolver tudo isso, eu vou ensinar para vocês agora como criar uma máquina de tráfego e conversão altamente escalável e pagando valor para o cliente que dê lucro e gerando vendas através da internet. Eu gosto bastante dessa imagem porque ela representa o antes e o depois das campanhas com o conceito do máquina de tráfego. É uma pessoa que está criando campanhas de um jeito, de outro, cria várias campanhas e você pergunta, por que você tem tantas campanhas assim? Ah, porque eu estou vendo qual delas vai performar. Enquanto uma pessoa que tem todo o entendimento do máquina, ele sabe o que fazer. Ele sabe por que fazer, porque ele entende uma coisa que poucas pessoas entendem. Ele entende de público-alvo, ele entende de dor e ele entende principalmente de como criar o melhor anúncio em cima da solução que ele tem para oferecer para o cliente. E a essas alturas eu sei que muitos de vocês me conhecem, tem gente que acompanha o canal desde o começo. Tem gente que eu pergunto nas lives, há quanto tempo vocês me conhecem? Na última live teve uma situação interessante. Conheço você há 10 minutos. Então muitos de vocês me conhecem, alguns conhecem mais ou menos. E quem sou eu para falar isso para vocês, né? Qual a experiência que eu tenho para trazer todo esse conhecimento de como criar uma máquina de tráfego e conversão no Google? Primeiro, eu tenho aproximadamente aí 10 anos trabalhando massivamente com marketing digital. Eu tenho uma gama de áreas que eu trabalho com marketing digital. São quase 20 anos de experiência como professor. Aí você fala, poxa, mas eu quero saber de marketing digital. Mas eu tenho uma crença que saber ensinar é tão importante quanto você ter conhecimento. Claro, um professor com pouco conhecimento ou sem conhecimento, ele vai ter uma didática, mas ele não vai ter conteúdo para explicar. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso ter conteúdo e não ter didática. Então, depois de quase 20 anos como professor, passando por grandes instituições do nosso Brasil, como Senai, Senac, eu tenho muita experiência com didática, com processo de aprendizagem. E isso me permite ensinar com bastante didática para vocês. Sou especialista em várias outras áreas. Não é o único, ele é um pilar. Eu tenho marketing, eu tenho vendas, eu tenho gerenciamento da empresa, eu tenho finanças, eu tenho uma série de coisas que quando você olha só para o marketing, você perde a visão do todo, você muitas vezes não sabe o que está fazendo. Até pode achar que está no caminho, no melhor caminho, mas muitas vezes não. Então, essa visão me permite passar nos treinamentos, nas aulas, inclusive se você acompanha o curso gratuito que está no canal, você com certeza já me ouviu falar muito sobre estratégia. Tenho todas as certificações Google em Google Ads e também certificação em Google Analytics, que métricas. Sou colunista e autor de cursos nos maiores portais do Brasil. Eu tenho certeza que se em algum momento você já deu um Google com Adriano Giannini, você já encontrou grandes portais com colunas, com artigos meus, com cursos meus, grandes portais de marketing. YouTuber é um dos momentos que eu mais me sinto bem em compartilhar conteúdo. Tenho feito um sólido trabalho de marketing de conteúdo e o canal está chegando a quase 14 mil inscritos. Sou consultor, além de treinamento, além de aulas, além de YouTube, eu também sou consultor. Tenho várias consultorias bem interessantes para quem investe em Google Ads, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, palestrante, enfim. Resumindo tudo isso, eu posso dizer que eu já passei pelo caminho que muitos de vocês estão passando ou vão passar. E eu posso ajudar vocês a chegarem lá 10 vezes mais rápido. Mas agora vamos entender o que é uma máquina de tráfego e conversão, que eu tanto falo, né, Adriano? O que você fala de máquina? O que é essa tal de máquina? Basicamente, eu vou começar dando uma resumida e a gente vai aprofundando ao longo da palestra. É o maior nível de maturidade de uma conta. É um momento em que você consegue atrair visitantes e transformar esses visitantes em clientes de maneira sistemática. Grava essa palavra. Se você tiver com um caderninho, anota. De maneira sistemática, não automática. Não tem mágica, não tem magia de você ligar um botão e falar, agora ele vai vender para mim e eu vou ficar só sombra e água fresca. Não é assim que funciona. Então, é um nível de maturidade onde você consegue atrair clientes, atrair visitantes qualificados e transformar esses visitantes em clientes.
Isso de maneira sistemática. Claro, para chegar nisso dá trabalho. É fácil? Não. Então, quem chegou até aqui falando agora vem uma magia porque é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque dá trabalho. Agora, é possível? Sim, é possível. Não é fácil, fique muito claro, mas é possível, desde que você possua as informações corretas e o caminho correto. Eu gosto de usar uma metáfora bem interessante aqui. Imagine que você acordou de madrugada e falou: hoje eu quero ver o sol nascer. E aí você acordou cedo, você tomou banho, você colocou uma roupa, você calçou o seu tênis e foi para o caminho errado. Você não vai ver o sol nascer. Mas você se dedicou, você acordou cedo, você calçou seu tênis, você correu o máximo que você pôde. Mas não adianta, se você estiver correndo no caminho errado, você não vai ver o sol nascer. Então, quando eu falo que é possível, desde que você tenha o caminho. E é isso que eu vou passar para vocês nessa palestra. Eu tenho uma crença muito forte, eu quero compartilhar essa crença com vocês, porque eu já passei por inúmeras dificuldades que eu leio de vocês. Ou seja, que eu leio via comentários, que eu leio nas lives de vocês. Um dia, eu já criei campanhas que não performaram. Um dia eu já achei que só palavra-chave era o que eu precisava saber. Um dia eu achei que o YouTube era só para as pessoas verem videozinhos engraçados e não para criar uma máquina de vendas como eu criei e eu vou compartilhar com vocês. Um dia eu já passei por dificuldades de criar anúncios que não recebem cliques. Um dia eu já passei por dificuldades de não conseguir ter uma campanha que pudesse ser escalada. E todos esses desafios que eu enfrentei, que vocês estão enfrentando, muitos de vocês estão enfrentando, isso só aconteceu por uma coisa, porque eu não sabia como fazer. Então, todas as vezes que eu estou frente a uma dificuldade, eu falo, cara, o que eu ainda não sei? Por isso que eu tenho essa crença, que aquilo que eu não tenho é por aquilo que eu ainda não sei. Então, se essa crença fizer sentido para você, ela pode ser muito útil em toda a situação que você tiver. Você fala, cara, eu não sei fazer isso. E aí, normalmente, eu não falo, putz, eu não sei. Eu falo o que eu ainda não sei, que eu preciso saber para resolver isso. E agora eu preciso explicar para você o que é esse tal de conceito de máquina, né? Muita gente pensa que máquina tem a ver com coisa automática. Vamos pensar? Vamos falar em máquina? Imagina um ventilador. É uma máquina, você ligou, ele vai lá trabalhar, vai ventilar para você. Imagina um ar-condicionado. Imagina qualquer outra máquina que você queira imaginar nesse momento. Ela funciona de forma sistemática, mas alguém teve que construir. Ainda que seja uma indústria em larga escala, alguém teve que construir. Ela não se construiu sozinha. O ar-condicionado não monta ele sozinho. Um ventilador, da mesma forma. Alguém construiu. Depois que construiu, é só deixar ele trabalhar. Mas precisa de manutenção ainda? Claro que sim. É óbvio que precisa. Uma máquina não quer dizer que é algo totalmente automático, sem interação nenhuma. Uma máquina no marketing é a mesma coisa. Na verdade, eu nem criei esse conceito. Esse conceito não é meu. Máquina é um conceito muito comum no marketing digital. A gente usa o conceito máquina, né? A gente usa o termo máquina quando você consegue engrenar. Imagina, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar ainda mais simples de você entender. Imagina aquele time de futebol que parece que ninguém entende ninguém. Um toca, o outro não entende o toque, o outro já tá lá na frente, o outro não consegue fazer um passe correto. Sabe quando o time tá perdido? Agora, imagina a segunda situação. Sabe quando um time de futebol parece que ele engrenou? Parece que a coisa conectou de tal forma que todo mundo sabe o que tem que fazer? Dentro do marketing, quando a gente consegue chegar a esse nível de maturidade, a gente fala, virou maquininha. Ou seja, ficou sistemático. Eu só preciso continuar dando manutenção para que aquilo ali funcione o máximo de tempo possível, até que tenha uma mudança de mercado, mudança de perfil do consumidor e assim por diante. E por que máquina de tráfego e conversão? Porque para você ter clientes, você precisa atrair clientes, você precisa gerar tráfego, você precisa fazer pessoas irem à tua empresa, visitarem o teu site e assim por diante. Só que não adianta nada trazer pessoas se elas forem embora sem comprar. Então elas têm que converter. Por que não se chama uma máquina de tráfego e vendas? E de repente para você não é venda direta. De repente para você recebe um lead para que esse lead passe para um time de vendas. Então uma máquina de tráfego e conversão é um nível altíssimo de maturidade, só que você precisa saber construir. E como isso é possível? A partir daqui, eu preciso que você se permita ser testado.
Como assim? Inclusive, depois disso aqui, eu vou abrir para ver algumas perguntas de vocês. A base do Google Ads hoje em dia se difere entre segmentação versus momento. Durante anos e anos e anos, as pessoas pensaram só em segmentação, que também é popularmente conhecida como palavra-chave. O que é uma palavra-chave? É uma segmentação por palavra-chave. Eu posso segmentar por cidade, eu posso segmentar por idade, eu posso segmentar por navegador que você utiliza na sua busca, ou eu posso segmentar pela palavra que você pesquisa. Então, palavra-chave é uma pesquisa que nós chamamos isso, tecnicamente, de segmentação. Só que hoje não funciona só por segmentação. Então, há uma grande diferença que é a base de tudo que eu vou explicar para você daqui para frente, entre segmentação e momento. Então, qual é o teste que você vai se permitir fazer nesse momento? Eu vou representar para você um cenário e você vai responder para você mesmo, ou até eu recomendo que você coloque aqui no chat que produto você anunciaria para minha pesquisa. Então vamos lá. Primeira pesquisa que eu fiz, passagem aérea. Imagine que você administra uma campanha cuja pesquisa é por passagem aérea. E aí você precisa criar uma campanha para passagem aérea, para a palavra passagem aérea. Que passagem você ofereceria para mim? Primeira classe, econômica, promocional? Pensa. Se você quiser guardar para você, tá tudo bem. Se você quiser compartilhar ela no chat, seria excelente. Mas responda. Não fica sem responder. O seu aprendizado vai ser 10 vezes maior nessa palestra se você se permitir responder. Então vamos lá. Eu fiz a minha primeira pesquisa, passagem aérea. Fui lá, fiz essa pesquisa. Em seguida, eu fiz uma segunda pesquisa, aluguel de carro. Então vai vendo. Eu pesquisei por passagem aérea, em seguida eu pesquisei por aluguel de carro. Que carro você ofereceria para mim? Um carro mais em conta, com uma diária mais barata, com limite de quilometragem, ou sem limite de quilometragem, ou seria um carro de luxo, ou um carro ali intermediário, com uma diária um pouco mais cara, um carro com mais acessórios. Que carro você ofereceria para mim? Perceba, eu primeiro pesquisei passagem aérea e depois pesquisei aluguel de carro. Será que eu estou realmente querendo comprar uma passagem aérea? Será que de repente eu não estou na dúvida se eu vou de avião ou se eu vou de carro? Quero só plantar a dúvida para você, que é uma dúvida nossa quando criamos anúncio. Beleza, responde para você ou responde aqui no chat. Depois eu fiz uma terceira pesquisa. Hotel em Maceió. Que hotel você ofereceria para mim? Um hotel mais luxuoso, um hotel mais comercial? Que hotel você ofereceria para mim? Mesma coisa. Responde para você ou responde no chat. Quarto, eu pesquisei por restaurante. Mais uma vez, que restaurante você ofereceria? Próximo do hotel, na cidade, para que eu possa fazer um tour turístico na cidade? Quinta, o que fazer em Maceió? O que você recomendaria para mim? Isso aqui é uma situação extremamente normal. Passagem aérea, aluguel de carro, hotel em Maceió, restaurante e o que fazer em Maceió. Perceba que você não faz só e somente só uma pesquisa, você tem uma jornada de pesquisa. Então eu comecei por passagem aérea, fui para aluguel de carro, hotel em Maceió, restaurante e o que fazer em Maceió. Tudo isso que você respondeu até aqui, você respondeu do ponto de vista de segmentação. Agora eu vou trazer um conceito que talvez para você seja novo, um conceito chamado momento. Se eu tiver no momento trabalho, muda completamente o cenário. Se eu fui contratado para dar uma palestra em Maceió, toda essa pesquisa pode mudar. Por quê? Porque a segmentação não mudou, mas o momento mudou. A passagem aérea pode ser econômica, pode ser promocional, bate e volta. Se eu estou indo a trabalho, dependendo do meu horário, talvez eu já me permita, eu só me permita em horário comercial. O hotel pode ser um hotel mais simples, ou seja, não precisa de quartos caros, porque eu estou indo só dar uma palestra, dormir e voltar no outro dia. Restaurantes, provavelmente eu vou querer restaurantes próximos ao hotel. E o que fazer em Maceió? Talvez eu queira ver uma coisa ou outra, ou talvez nem queira. Porque quando eu estou fazendo uma pesquisa por aluguel de carro, não significa que eu vou comprar o carro, ou melhor, que eu vou alugar um carro. Eu posso estar vendo quanto custa alugar um carro.
Eu posso chegar à conclusão que o aluguel de carro não compensa. Por quê? Porque quando eu vejo o que fazer em Maceió, eu percebo que é tudo perto do hotel, então o Uber vai sair muito mais barato. De repente, na passagem aérea, eu percebo que eu vou chegar muito tarde, vou chegar cansado, nem quero dirigir. De repente, quando eu estou pesquisando por hotel, você me oferece um hotel mais barato, só que quando eu vejo que dependendo do aluguel de carro, com o que fazer, vale mais a pena pagar um hotel mais caro para ficar mais perto do que eu quero fazer. E aí eu já embananei a sua cabeça, concorda? Faz sentido o que eu tô falando? Você já não sabe mais o que você me oferece. Agora, vou mudar mais uma vez o momento. O primeiro momento que eu apresentei para você foi: estou indo a trabalho, fui contratado para uma palestra. Vou apresentar para você um segundo momento. Eu estou indo a passeio. Eu posso estar indo com a minha família. Você não pesquisa passagem aérea para a família, você pesquisa passagem aérea. Então pode ser que eu precise de mais passagens. Pode ser que eu já precise de um carro maior para levar minha família. Se eu estou pesquisando por um hotel, por exemplo, eu já posso querer um hotel com quarto melhor porque eu vou passar mais tempo. Mesma coisa, restaurante, mesma coisa o que fazer. Perceba, e é aqui que a gente começa a fazer uma quebra de paradigma da forma como você enxerga o Google Ads. Não é só palavra-chave. Há uma diferença entre segmentação e momento. O momento em que você está pesquisando por uma palavra-chave é diferente do momento em que eu estou. Eu posso estar totalmente propenso à conversão, de acordo com o meu momento, e você pode estar só fazendo uma simples pesquisa. Por isso, essa é a base, esse é o núcleo da resposta, porque tanta gente que só pensa em palavra-chave não converte mais. Poxa, Adriano, mas eu defini a palavra-chave, mas não é só a palavra-chave. Já foi, há muito tempo. Continua fazendo todo o sentido do mundo. Perceba, eu não estou dizendo que você não deve mais usar palavra-chave. Muito pelo contrário. Eu só preciso que você entenda que aquele trabalho manual que você sempre fez e que sempre funcionou, ele não funciona mais, porque existem várias outras propriedades de inteligência que o Google analisa e que você vai entender nessa palestra, obviamente, que difere da segmentação de palavra-chave versus momento. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Eu vou abrir um pouquinho para ver o que vocês estão falando. Eu vou até liberar a minha câmera para ver aqui, vou dar uma olhada no chat, deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, faz sentido, concordo. Pelo momento muda tudo, faz muito sentido, fera. Deixa eu ver as respostas. Carro com A. Legal. Opa, Sérgio Correia, aluno do Máquina aqui presente. Ó, outro já sugeriu um pacote fechado, pousada. O que foi o principal disso aqui, gente? Muda tudo. Segmentação de um lado versus momento. Grava esse primeiro conceito, tá? Essa é literalmente a primeira grande parte, o primeiro grande aprendizado dessa nossa palestra. Há uma grande diferença entre segmentação e momento. A segmentação certa para o momento errado não converte. O momento certo com a segmentação errada também não converte. Ok? Claro, vocês devem estar se perguntando, ok, Adriano, como é que eu começo isso, né? Como é que eu coloco isso em prática? Fica tranquilo, tranquilo. Mas vai vendo como isso tudo está fazendo sentido, beleza? Quis dar uma olhada nos comentários de vocês, show de bola, vamos continuar, que o conteúdo só melhora. O conteúdo ainda mais legal para vocês. Então vamos voltar aqui para o slide. Show de bola. Então, prosseguindo. Né? Para começar, você precisa entender como é que a coisa está funcionando hoje. Agora que você entendeu a diferença entre segmentação e momento, você precisa entender como você entendia e como a coisa funciona hoje em dia. Anos e anos e anos, as pessoas entendiam o Google Ads assim, ó, palavra-chave. O que é o Google Ads? É palavra-chave. Era só palavra-chave. Então, todo o seu esforço, ele se concentra em palavra-chave. Há alguns anos, eu diria que você está no caminho impecavelmente perfeito. Cara, você entendeu a dor do seu cliente, entendeu quais palavras ele usa para pesquisar uma solução para essa dor, cara, você está eleito. Você, literalmente, tá com a faca e o queijo na mão. Tanto que a vitória de alguns profissionais de Google Ads era, cara, finalmente achei qual é a palavra que converte.
Era meio que a